pouquinho nervoso hoje. Aliás, toda vez que eu tenho essa oportunidade de pregar, de falar sobre Deus para outras pessoas, eu acabo ficando um pouquinho nervoso. Isso não é de hoje. Um tempo atrás eu estava me aconselhando com meu pai, não sei nem se ele se lembra disso, mas eu lembro muito bem. E eu perguntei para ele, nossa, eu acho que isso não é normal, né? Sentir essa fadiga, essa sensação no peito. E ele disse, filho, eu também sinto. Sim, o Rodrigo que a gente conhece também fica nervoso quando vai falar sobre Deus. E eu lembro do conselho dele que foi: é sempre uma grande responsabilidade falar sobre as coisas divinas. Tudo que a gente profere e ensina sobre Deus é uma grande responsabilidade. Então é bom que tenha esse nervosismo, porque é o zelo pela palavra do Senhor. E é justamente sobre isso que eu queria pregar hoje. A palavra, a fala, a responsabilidade da gente falar sobre Deus, como a gente fala sobre Deus e a importância disso. E logo me vem um pensamento: quantos aqui lembram, fala por fala, ou situações específicas dos últimos 10, 20, 30 anos atrás? Pessoas que passaram pela sua vida que disseram alguma coisa, seja positiva ou negativa. Às vezes aquele professor que te incentivou num momento específico da sua vida e você acabou traçando um caminho em virtude daquilo. Às vezes aquele parente, aquela avó, aquela tia, aquele tio que você tem um carinho muito grande, porque enquanto todos te julgavam, ele era aquele que te ajudava a enfrentar a vida com conselhos. Em contrapartida, quem aqui não se recorda de uma pessoa que te disse alguma coisa ruim? Que até hoje está no seu coração a fala dessa pessoa. É difícil. Talvez, e só talvez, a fala dessa pessoa, seja positiva ou negativa, esteja mais fresca na sua memória agora do que o que você comeu ontem no almoço e no jantar. De tão forte que é o impacto das palavras. E em Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12, que é a base que a gente leu agora na leitura, Deus fez questão de nos dar lições muito práticas sobre a língua. E por que ele fala língua? Porque é uma metonímia, tá? É uma figura de linguagem. Na verdade é fala. É a língua como órgão, mas no sentido de fala. E Tiago, irmãos, só para contextualizar, ele era o líder um dos líderes religiosos mais famosos de Jerusalém. O mesmo Tiago que foi líder no concílio de Atos 15 e que fez grandes feitos, o irmão de Jesus. Tudo indica que é o irmão de Jesus. Embora nós tenhamos 3 Tiagos na Bíblia, esse aqui é retratado como o irmão de Jesus. E ele estava pregando para quem? Ele estava pregando para os irmãos que se encontravam na dispersão, fora de Jerusalém. Comunidades pequenas que estavam tensionadas por problemas específicos. Então, no capítulo 1, 2 e 3, ele já trata sobre isso. No capítulo 1, a gente vê que o foco de Tiago era falar sobre as tentações, as provações que eles teriam de passar. No capítulo 2, no começo, ele fala sobre a diferenciação, o julgamento que os irmãos faziam entre ricos e pobres. Davam preferência para os irmãos ricos, sentaram na frente, eram super bem tratados, e os irmãos pobres ficavam no fundo. E o capítulo 2 é muito específico sobre isso, então provavelmente era um problema que as comunidades estavam sofrendo naquela época. E no 2 também ele fala a célebre frase: a fé sem obras é morta. Então ele trata sobre a atitude. Então é um livro muito prático, muito didático para nós que temos dúvidas do que devemos fazer enquanto cristãos. E aí chega no capítulo 3, que o foco é a fala. Enquanto nos 2 anteriores era atitude, exemplo, resistência, agora ele vai para a fala. E em
interessante que ele já tinha dado algumas deixas no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 19, ele fala outra célebre frase, que é: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar-se. E depois no 1,26 ele diz: e se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, a sua religião é vã. Se você supõe ser religioso, ser cristão, ser filho de Deus, e não refreia, não para a sua língua, a sua religião é vã, é falsa. Você não é cristão de verdade. Então ele dá alguns insights logo no capítulo 1 e ele se aprofunda no capítulo 3. Então, vamos para o capítulo agora. Tiago capítulo 3. Logo no versículo 1, ele fala: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Se você pega esse versículo isolado, sem estudar com o contexto como nós devemos estudar, parece que Tiago está falando para a gente não falar de Deus, para a gente ficar meio na zona de conforto. Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Isso faz a gente ter medo, de certa forma. Mas qual que é o contexto, meus irmãos? Naquela época, mestres era equivalente a rabi ou rabinos. E o que acontecia? Os fariseus, os escribas, os grandes mestres da lei usavam esses títulos. Inclusive Jesus julgou muito essa postura para se vangloriar. Tinham certos privilégios, prerrogativas que eles usavam com esse posto. E aí, o mais importante, que era a palavra, ficava de lado. Então, era aquele falar em público para ego próprio, não para pregar a palavra de Deus. E Tiago viu aquilo como líder de Jerusalém e cuidadoso que era, e já começa exortando nesse sentido. Tomem cuidado. A gente deve falar em público, mas com cautela, zelo. No 2 ele expande e mostra que isso é para todos nós. Porque talvez você pense: ah, mas mestre quem vai lá na frente? É o Biel, é o Rodrigo, é só quem vai, prega e dá uma aula. Ah, é? Mas todos aqui não pregam a palavra de Jesus? A gente não traz aulinha para as crianças, não traz devocional para as mulheres, não traz devocional para os homens, não fala para o seu vizinho, não fala para o seu filho, para a sua sobrinha, para a sua cunhada, para o seu sogro. Então, embora o contexto seja específico aqui no versículo 1, essa realidade é para todos. E no 2 ele ratifica isso. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Se alguém não tropeça na sua fala, se alguém não erra no que você fala, pode se considerar perfeito. Você é o cara. Porque é capaz de dominar todo o resto da sua vida. É o princípio do versículo 2 de que quem domina a fala, domina o corpo inteiro, domina a vida inteira. Pense em quem você é hoje, meus irmãos. Quantas decisões nascem de uma frase, da sua oratória, do que você prospecta e sai da sua boca? Se a gente olhar a história, a gente vê infinitos feitos, né? Hoje as pessoas pagam muito caro para desenvolver a oratória e focar na sua carreira. A língua, a capacidade de falar bem, leva as pessoas muito adiante. A gente vê como exemplo, vamos pensar em exemplos bons. Martin Luther King com os direitos civis lá nos Estados Unidos. Exemplos ruins: Hitler foi capaz de... Olha o tamanho disso. Hitler foi tão doido que ele conseguiu convencer crianças, idosas, pessoas de bem, que eles eram superiores a outra raça. A gente não é só aquela ideia dos generais que julgavam. Eram crianças que julgavam as outras, velhos que julgavam outros, porque se achavam uma raça superior. Como? Com poder e influência da fala. E na sua vida?
Quantas decisões nasceram de uma frase? De novo, uma pessoa que passou na sua vida, que você tem guardado dentro do seu coração. E aí no versículo 3 e 4 ele continua: quando colocamos freio nas bocas dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Irmãos, se quem controla a língua sem falhar é perfeito, e ele usa esses dois exemplos do cavalo e do navio, a gente pode concluir que a língua direciona a nossa vida, em proporção boa e proporção ruim, mas ela direciona. Então o primeiro ponto é, a língua direciona o caminho que a gente está seguindo. E aí ele usa hipérboles, né? Primeiro o cavalo, um animal de meia tonelada. Quem já tentou andar de cavalo aqui? Tem uma certa dificuldade, né? Embora quem já nasce aqui no meio doma facilmente, mas a gente que é da cidade sofre um pouquinho, né? Então, quando a gente coloca ali, eu esqueci o nome na Isso. A gente consegue direcionar o cavalo e guiar para onde ele está indo. E o navio, irmão? Pensa no navio aí, eu já penso no Piratas do Caribe, né? O leme lá de madeira, aqueles navios gigantes lá. Também, embora os ventos sejam que impulsionam a velocidade do navio e a maneira que ele anda, o que direciona é a parte pequena ali, o leme. Isso remete, embora hajam várias circunstâncias na vida, o que muda é a maneira que você lida com elas. Os fatos sempre vão estar ali acontecendo, mas qual está sendo a sua reação diante das circunstâncias? Então a língua direciona, meus irmãos. E aí, no 2, ele já traz uma realidade mais severa. Bom, se a língua direciona, onde que a gente costuma, como posso dizer, seguir? Onde a natureza do ser humano impede ele, a gente acaba chegando. E aí aqui ele usa palavras muito fortes. Lembre o versículo 5. Semelhantemente a quê? Ao barco e ao cavalo. A língua é um pequeno órgão do corpo, tal como o leme, tal como o negócio que controla o cavalo. Mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então aqui o Tiago ele muda o tom. Ele traz essa ideia de destruição. A língua, ele usa uma metáfora com uma centelha, uma faísquinha de fogo. Tem uma notícia, até anotei aqui, aconteceu em 2017, talvez vocês se recordem, lá em Portugal, na cidade de Pedrógão Grande. Em 2017, um agricultor do interior de Portugal queimava restos de poda no quintal. Uma fagulha escapou. O resultado foi um incêndio de Pedrógão Grande. 66 mortos, 50.000 hectares destruídos. Se eu não me engano, o Bamo tem 16 hectares, certo? 16 hectares. Aqui são 50.000 hectares destruídos. Uma fagulha. E Tiago escreveu isso há 2.000 anos atrás, sem saber esse acontecimento foi em 2017. Mas olha o poder de uma fagulha. Eu estava assistindo os vídeos e é bizarro, assim, as pessoas desesperadas, aquele fogo para todo lado, o pessoal morrendo e ninguém sem entender nada. E por que será que Tiago assemelha isso a
língua, a fala humana. Olha o tamanho disso. Vamos pensar em exemplos práticos. O que seria uma possível faísca hoje em dia? Eu não posso deixar de citar a rede social. Como tem sido isso? Nunca na história uma pessoa pode ser cancelada em tão pouco tempo. Vocês veem pessoas que construíram uma reputação em 30 anos, consolidou o mercado, e uma fala errada é o suficiente para condená-la para sempre. Uma interpretação errada, um corte de um Reels errado condena a pessoa para sempre. A rede social transformou cada celular numa caixa de fósforo. Uma mensagem de áudio encaminhada no grupo, um print fora de contexto. Quantas famílias, igrejas e carreiras já foram incendiadas assim? Porque aqui no São Domingos mesmo, quem está aqui há mais tempo lembra do tanto de membros que a gente já teve, o quanto que era para ter hoje em dia, mas o que aconteceu com... Se não foi uma fala equivocada, uma interpretação errada de alguma outra fala da pessoa, no final é a língua, gente, é o que a gente põe para fora que molda grande parte das coisas que acontecem. E o fogo, a fofoca, as coisas ruins não podem se disseminar sozinho. Basta uma pequena fala, um pequeno fomento, um pequeno incentivo para aquilo se tornar gigantesco. E o pior, depois você não consegue apagar. Abra comigo em Provérbios 18, 21. E também em Mateus 12, 36 e 37. Provérbios 18, 12, né? Provérbios 18, 21. Diz assim: Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tem tanto poder para a vida e tanto poder para a morte. E aí agora Mateus 12, 36. Jesus diz assim: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras serás condenado. Todo mundo tem responsabilidade sobre o que fala. Por tuas palavras hão de dar conta no dia do juízo. Tá, mas se ninguém pode domar a língua, a gente está condenado? Então tem o que fazer. Ninguém pode ser perfeito, acabou. A gente está destinado ao fracasso. Não, meus irmãos. A gente, como cristão, graças ao bom Deus, temos o exemplo de Jesus. Jesus disse assim, agora primeiro versículo 9 e 10 do livro de Tiago. Tiago diz assim, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com elas amaldiçoando os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Tiago está dizendo, com a mesma boca que você louva a
você conversa com os irmãos sobre as coisas santas, é a mesma boca que na segunda-feira você vai estar lá fofocando, você vai estar lá falando mal de alguém. E não se enganem, não é feito, às vezes não é feito de forma escancarada. É muito relativo esse falar mal. Talvez seja você com o seu cônjuge, por exemplo, comentar mal daquele irmãozinho. Você com o seu melhor amigo, falar mal de alguém. E é no detalhe que mora o perigo, gente. Talvez aqui na congregação, quando a gente está reunido, você não vai ver nada de forma muito clara assim. Mas como está sendo dentro da sua casa, dentro da sua vida, no pessoal? Então, com ela bendizemos ao Senhor Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E aqui um detalhe exegético preciso. Amaldiçoar quem carrega a imagem de Deus é, em certo sentido, atingir o próprio Deus. Quando você fala mal do seu irmão que está aqui se esforçando, lutando contra a carne, lutando contra as maledicências, tudo que há de ruim no mundo, você está, de certa forma, falando mal do próprio Deus. Você está rebaixando o esforço divino do Espírito Santo para propagar o mal. Veja, irmãos, é uma grande responsabilidade. Às vezes a gente se apega a tantas atitudes, e a atitude é até mais fácil da gente não fazer uma coisa errada. Mas e o que você fala? A mesma boca que... versículo 10. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso façam assim. Jesus disse em Mateus 12:34 que a boca fala o que o coração está cheio. Então, a única maneira da gente lutar contra esse destino terrível que Tiago fala no versículo 6 ao 8 é encher a fonte, o coração. Não tem como você enfrentar isso de frente se não for por esse caminho. Veja um exemplo de Jesus em vida. Jesus constantemente era provado, tentado, humilhado, mas ele não cedeu aos sentimentos humanos e não perdeu a oportunidade de fala. Jesus foi estratégico em cada pequeno momento que ele teve na vida para falar sobre Deus, sobre as boas aventuranças. Jesus não deu ponto sem nó. Quando uma prostituta estava prestes a ser apedrejada, Jesus usou aquela oportunidade para ensinar que os irmãos precisam ter um espelho na frente deles e julgar a si mesmos. Então ele era muito estratégico. Em Salmos 141, versículo 3, diz assim: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Santo Agostinho comentava que a língua só se toma com a ajuda divina, buscada em oração. A solução, irmãos, não é cortar a sua língua, morder ela, furar ela. É, de novo, encher a fonte. Quanto você tem orado, pedido discernimento e sabedoria para Deus? Jejuado? Quanto você tem se exposto à palavra do Senhor? Quanto você tem participado dos estudos? Quanto você tem direcionado sua família para isso? Quanto você tem olhado as situações adversas da sua vida e buscado ser um pouco mais como Jesus? Então, a gente precisa mudar a fonte, porque a língua revela o que você está mandando para dentro da sua mente. Já viu aquela pessoa chata que só sabe reclamar? Acho que todo mundo já pensa em alguém aqui na cabeça rapidamente, né? Por que será que aquela pessoa reclama tanto? Por que será que aquela pessoa é tão chata? Obviamente é pelo que ela insere dentro da mente dela. Aquela pessoa que parece que a vida é uma novela. Barraco, palavrão, fofoca. Você vai ver que a pessoa assiste só novela. Só fica rolando na tela do Instagram.
Tem uma escritora, uma jornalista famosa, que eu esqueci o nome agora, mas ela fez um experimento. Quer saber por que sua vida não está prosperando? Você não está tendo resultado? Quer saber a fonte de todos os seus problemas? Se grava o que você fala durante uma semana, 7 dias. Coloca lá o gravador, tudo que você fala. E depois escuta. Você vai saber exatamente por que você não prospera, por que as pessoas não gostam de você, por que você tem esses sentimentos ruins. Uma semana se gravando, você vai saber a raiz de tudo que está acontecendo na sua vida. Para vocês verem a influência que a língua tem na nossa vida. Então, meus irmãos, a língua direciona, dirige, tal como o leme, tal como o cavalo. A língua destrói. Não brinque com fogo, não dê espaço para as maledicências. Sabe o que é maledicência? Maledicência é uma coisa espiritual negativa, mas negativo mal mesmo, como se fosse o próprio inferno. O Tiago usa a palavra inferno, né? No sentido de fofoca, de falar mal, de disseminar coisa ruim. Não brinque com fogo. E a língua revela. Então, trate a fonte. Cuide do que seu coraçãozinho está se alimentando dia a dia. O mesmo Tiago que escreve isso é o Tiago que serviu ao Senhor, que aquietou a tempestade com a sua fala, Jesus Cristo. E aí agora um apelo prático para a semana, tem aquele cântico que eu gosto muito, que é um salmo, que é as palavras da minha boca e meditar do meu coração sejam gratas de ti, ó Senhor. Façam esse canto, essa oração que foi executada em salmo todo o início de dia, para que possamos ter esse cuidado do que vamos proferir. A gente precisa pensar para falar e que nossas palavras sejam santas. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Pai amado, obrigado por essa pregação, Pai, por o Senhor falar conosco. Que o Senhor esteja conosco em cada fala, em cada atitude, possamos nos lembrar de Ti, de como Jesus foi para cada pessoa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, em preparação à ceia do Senhor, peço que aqueles que puderem